Bem, pessoal, então no primeiro vídeo a gente disse que a gente iria começar a falar sobre a parede celular. Naquele vídeo eu mencionei para vocês que a parede celular em bactéria, no domínio bactéria, ela é bastante diferente da parede celular do domínio arqueia e que a aula seria primeiro sobre a parede celular do domínio bactéria. Também mencionei sobre a coloração de Gram, uma técnica que separa as bactérias em dois grandes grupos, chamadas Gram-positivas, essas em roxo, Gram-negativas, as células em vermelho, e que por microscopia eletrônica, fosse de transmissão, fosse de varredura, a gente percebia diferenças na superfície de células gram-positivas e negativas, sendo as células gram-positivas tinham uma parede bastante espessa, como está ilustrado aqui nesse esquema, e bastante homogênea a princípio, enquanto que em gram-negativas a gente tinha uma parede um pouquinho diferente, formada a princípio por camadas. Pois bem, vamos então começar a entender a diferença que existe numa parede celular de gram-positivas e de gram-negativas. Primeiro, quando começou-se a fazer a preparação de frações celulares de bactérias, se verificou o seguinte, que toda e qualquer bactéria que tenha parede celular, ela tem a sua parede celular composta por por peptídeo glicano, desculpem. Vou repetir então, toda bactéria que tiver parede celular, essa parede celular vai apresentar um composto chamado peptídeo glicano ou mureína. O que vai acontecer? É que gram-positivas e gram-negativas vão ter quantidades diferentes de peptídeo glicano. Seja, gram-positivos têm cerca de 95% da parede é composta por peptídeo glicano, enquanto gram-negativos 5%. Daí a gente já começa a desconfiar um pouco, então, por que essa diferença? Quando a gente olha uma imagem por microscopia eletrônica, isso sugere que isso tudo aqui seja peptídeo glicano em gram-positivos, esse laranjado que a gente está observando, e que em gram-negativos é o contrário, é uma pequena fração da parede. Pois bem, quando a gente olha esse termo peptídeo glicano, e a gente desmembra essa palavra, a gente pode deduzir que essa molécula é, então, uma molécula formada por uma porção de proteína, aminoácido e uma porção de açúcar, peptídeo glicano. E é exatamente isso. O peptídeo glicano, ele é um polímero, ele vai formar várias camadas, ele vai envolver a superfície das bactérias e ele vai se dobrar sobre ele mesmo, formando uma ou muito mais camadas, é o que a gente vai ver. Como eu disse também para vocês na outra aula, na aula anterior, procariotos, por não terem organelas membranosas no seu citoplasma, eles contêm um citoplasma muito concentrado e isso exerce uma pressão muito grande na célula. E por isso, a parede celular tem que ser uma estrutura que confira rigidez, que tenha rigidez para manter a forma dessa célula. E a molécula principal responsável pela rigidez da parede celular vai ser o peptídeo glicano. Vejam esse esquema. Isso aqui é um polímero, tá? Vocês lembram? Polímero é uma macromolécula formada por subunidades que se repetem. Nesse esquema aqui nós temos essa elipse avermelhada e essa elipse laranjada que se repetem. E de cada elipse laranjada a gente percebe essas 4 bolas azuis aqui, e neste caso essas bolas azuis estão sendo ligadas por esse bastão roxo. Pois bem, eu vou mostrar um outro esquema para vocês que vai ficar um pouco mais claro, mas olhem um pouco esse esquema e percebam que isso vai ser uma estrutura bastante rígida, porque eu posso ter várias camadas, aqui está mostrando um nível só de camada, mas eu posso ter várias camadas onde todas essas esferas estarão ligadas entre si, então eu tenho como se fosse um grande arcabouço. O que é o peptídeo glicano? O peptídeo glicano nada mais é do que uma molécula onde ela tem um esqueleto formado por 2 açúcares alternados. Os açúcares são, aqui em vermelho, a N-acetilglicosamina, e aqui em verde, um composto chamado ácido N-acetilmurâmico. Se vocês olharem aqui, está a indicação da seta em vermelho, N-acetilglicosamina, que nós vamos passar a abreviar de NAG, e em verde o N-acetilmurâmico, que a gente pode abreviar por NAM, o NAM. O peptídeo glicano, então, nada mais é do que esqueletos de NAM e NAG alternados, esses açúcares estão conectados entre si por ligações do tipo beta 4, sendo que de cada
resíduo de N-acetilmurâmico, cada um desses verdes, vocês percebem que eu tenho essas 4 esferas coloridas, que são, na verdade, 4 aminoácidos. Curiosamente, no peptídeo glicano, a gente tem uma alternância de L e D aminoácidos. Isso é curioso, porque na natureza o que a gente encontra são os L-aminoácidos, mas aqui no peptídeo glicano nós temos uma alternância de L e D. Então, vejam, de cada ácido murâmico eu tenho 4 aminoácidos associados. Ótimo! Quem é que vai conferir a rigidez a essa molécula de peptídeo glicano? A ligação entre esses tetrapeptídeos, que é uma diferença de gram-positivos e gram-negativos. Em gram-positivos, gente, percebam bem que o terceiro aminoácido da cadeia do tetrapeptídeo está ligado ao 4º aminoácido da cadeia adjacente. No caso de gram-positivos, essa ligação vai se dar por meio de uma ponte interpeptídica. São 5 esferas que vocês estão vendo nesse esquema, são 5 aminoácidos, tá? Então, em gram-positivos, os tetrapeptídeos são ligados entre si por meio de uma ponte peptídica também. Então, vejam que eu tenho, ligando os tetrapeptídeos aqui, 5 aminoácidos. Qual é a diferença do peptídeo glicano de gram-negativos? Esses tetrapeptídeos, eles ligam-se diretamente. Esse terceiro aminoácido que eu estou mostrando aqui, azul claro, ele vai se ligar, se for num gram-negativo, diretamente a este aminoácido amarelo. O terceiro se liga ao 4º. Eu não sei se vocês perceberam, mas isso é genial. Por quê? Porque eu posso ter, então, um mesmo tetrapeptídeo se ligando a pelo menos 2 cadeias diferentes. Então, eu tenho esse aqui ligado, o 4º aminoácido ligado ao terceiro dessa cadeia, e aqui o 4º ligado ao terceiro, ou seja, um mesmo tetrapeptídeo se ligando a mais de uma cadeia. Isso confere uma grande rigidez a essa molécula. Então, vejam aqui, só para mais uma vez a gente relembrar, está aqui NAG, NAN, então N-acetilglicosamina, ácido murâmico. De cada ácido murâmico eu tenho um tetrapeptídeo. Os tetrapeptídeos vão se ligar, se for uma bactéria gram-positiva, por uma ponte peptídica. Se for um gram-negativo, este aminoácido vermelho nesse esquema se ligaria imediatamente, ele diretamente, ao 4º aminoácido de um tetrapeptídeo adjacente. Aqui a fórmula química, que não vem ao caso, a gente não precisa saber isso de cor, mas é só para quem quiser uma melhor visualização e mais adequada. Mas uma figura que é bastante interessante é essa, é vocês perceberem que, na verdade, é um polímero que ele vai se enovelando e ele vai revestindo toda a bactéria. Então, como eu tenho tetrapeptídeos em todas as direções, ele pode se ligar em várias posições a várias camadas diferentes, ok? Muito bem, então com isso a gente tem um esquema do que seria uma parede celular gram-positiva. Vejam, eu tenho aqui aquele esquema clássico de uma membrana citoplasmática e externamente a membrana citoplasmática, vejam, eu tenho cerca de 20 ou mais camadas de peptídeo glicano. Isso dá aquele aspecto bastante homogêneo que a gente vê nas imagens de microscopia. 95% da parede celular gram-positiva é peptídeo glicano. E quem são os 5% que restam? Os 5% vão ser algumas proteínas que a gente está vendo aqui, certo? São proteínas que muitas vezes são importantes na adesão às superfícies, no reconhecimento de superfícies. E eu tenho um segundo composto, além das proteínas, que recebe o nome de ácido teicoico. O ácido teicoico nada mais é que um polímero também contendo aminoácidos, também contendo resíduo de açúcar, um derivado de açúcar, que se polimeriza e se projeta para a superfície da célula. Em alguns casos, o ácido teicoico pode ser importante no reconhecimento. Muito bem, então vejam, isso deixa mais ou menos claro agora por que a gente na microscopia vê a célula gram-positiva com, se for uma transmissão, um aspecto bastante espesso e homogêneo, e quando for numa varredura a gente vê aquela superfície também aparentemente lisa, que é muito diferente de uma célula gram-negativa. Isso aqui é só para esquematizar a fórmula de um ácido teicoico, mas vejam, isso aqui então poderia explicar
Por que que a gente vê essa imagem na microscopia eletrônica? Eu gostaria só de voltar um minuto para talvez deixar um pouco mais claro, é comparar a ligação entre os tetrapeptídeos numa gram-positiva e numa gram-negativa. Staphylococcus aureus, S. aureus, é uma bactéria gram-positiva. Então, se vocês olharem NAN-NAG, toda vez que vocês olharem NAN e NAG alternado, é peptídeo glicano. Ácido murâmico, glicosamina, N-acetilglicosamina. De cada ácido murâmico, eu tenho um tetrapeptídeo. Então, aqui, ácido murâmico, tetrapeptídeos. Vejam que aqui os aminoácidos, o terceiro aminoácido de uma cadeia, vai se ligar ao quarto da cadeia adjacente, no caso, por uma ponte peptídica, que, no caso de Staphylococcus, é uma ponte de 5 glicinas. Aqui em cima nós temos E. coli, Escherichia, Escherichia coli, é um bacilo gram-negativo. Se ele é gram-negativo, os aminoácidos do tetrapeptídeo se ligam diretamente. Então, aqui nesse caso, essa alanina vai se ligar a um derivado de um aminoácido que chama-se ácido diaminopimélico, mas isso não importa o nome, mas ele se liga, a alanina se liga ao DAP diretamente, sem nenhum intermediário, ok? Muito bem, vamos então agora entender o que acontece com uma célula gram-negativa. Porque enquanto gram-positiva tem cerca de 20 camadas de peptídeo glicano, por isso é muito espessa, gram-negativas têm geralmente uma ou duas camadas de peptídeo glicano. É essa estrutura em preto que vocês estão vendo muito fininha aqui. E ela tem, na verdade, a gram-negativa, uma camada adicional na sua parede celular. Aqui está o esquema. Olhem um pouco esse esquema e percebam. A célula gram-negativa, então, se isso aqui é a membrana citoplasmática, essa estrutura mais aqui interna, nós temos, então, uma fina camada de peptídeo glicano, só que externamente ao peptídeo glicano eu tenho agora uma camada que lembra muito uma membrana citoplasmática. Se vocês olharem no esquema, vocês vão perceber, eu tenho uma bicamada lipídica aqui também, vejam as caudas polares, apolares, desculpem, as caudas apolares, aqui as cabeças polares, hidrofílicas. Então, é uma bicamada com algumas proteínas, só que ela é um pouquinho diferente da membrana citoplasmática. Essa camada vai se chamar membrana externa. E ela tem esse nome porque ela lembra uma membrana biológica. Só que, na verdade, ela é parte da parede celular. Então, em gram-negativos, a parede celular é composta por peptídeo glicano mais membrana externa. Se isso aqui é uma membrana biológica, gente, com certeza isso aqui exerce permeabilidade seletiva. Então, toda vez que a gente falar em gram-positivos e gram-negativos, lembrem-se, não é meramente, gram-positivo é roxo, gram-negativo é rosa. Não. Além disso, são células com propriedades extremamente diferentes, porque elas têm superfícies muito diferentes. Então, o que acontece numa gram-negativa? Ela tem, acima do peptídeo glicano, indo em direção ao meio externo, ela tem essa membrana externa, que lembra uma membrana citoplasmática, porque uma porção dessa membrana é composta por fosfolipídios iguaizinhos, vocês estão vendo aqui nesse esquema, essas esferas verdes são idênticas a esses fosfolipídios da membrana citoplasmática. No entanto, essa bicamada tem algumas diferenças. Por quê? Porque ela contém no seu folheto mais externo um tipo diferente de lipídio, porque não é um lipídio simples, é um lipopolissacarídeo. Se vocês observarem nessa figura, eu tenho essa caixa amarela, que é a cabeça polar, aqui as caudas hidrofóbicas. Então, isso aqui é um lipídio que é um pouquinho diferente, é um lipídio chamado lipídio A, que está associado a diferentes açúcares que se projetam para fora. Essa molécula toda é chamada de lipopolissacarídeo ou LPS. Se vocês lembrarem na imagem de varredura que eu mostrei para vocês da superfície de uma gram-negativa, ela tinha aquela superfície toda irregular, essa é a explicação. Eu tenho aqui um LPS, onde esses açúcares podem ser muitas vezes ramificados, eles se projetam, e é isso que confere aquela estrutura irregular à superfície de uma gram-negativa. Vejam esse esquema aqui. Isso aqui é um LPS, aquele quadrado amarelo. É o lipídio A, e aqui estão os açúcares. Qual é o problema desse LPS? Esse LPS, ele induz uma forte reação inflamatória
quando ele está exposto em condições normais numa bactéria que está íntegra, esse lipídio A, vocês concordam que ele está protegido, ele está voltado para dentro, em direção ao interior da célula. Então, ele não está exposto às nossas células. Quando uma bactéria gram-negativa sofre lise, esse lipídio A, ele é exposto para o nosso sistema imunológico e começa a haver, então, uma resposta inflamatória. Isso é chamado de endotoxina, muitas vezes, que a gente vai discutir em outras aulas. Pois bem, voltando então à estrutura para a gente encerrar essa questão de parede celular, vejam só. A parede celular de uma gram-negativa, então, nada mais é do que peptídeo glicano mais membrana externa. Eu peço desculpas os slides em inglês. A membrana externa, então, ela é composta pelo LPS, que é lipídio A mais os açúcares, e além disso, por ser uma membrana semipermeável, o que eu vou encontrar ainda nessa membrana externa? Algumas proteínas estruturais que estão mostradas aqui em marrom, uma representação parecidíssima com a membrana citoplasmática, mas se vocês olharem, o que eu tenho ainda aqui? Eu tenho conjuntos que parecem 3 tubos, eu tenho conjuntos de proteínas que recebem o nome genérico de porinas. Porinas porque elas podem funcionar como poros, que podem permitir a entrada e a saída de determinados componentes. Então, vejam, parede celular de gram-negativos é peptídeo glicano mais membrana externa, e essas duas camadas estão ligadas entre si, elas não estão soltas. Na verdade, eu tenho lipoproteínas que conectam essas duas camadas, gerando uma única estrutura. Então, o que eu tenho nesse slide, na verdade? Eu tenho em gram-positivos o peptídeo glicano, a gente não consegue visualizar aqui ácidos teicoicos, nem as proteínas, e o que eu tenho em gram-negativos? Eu tenho uma fina camada de peptídeo glicano e agora a membrana externa, que é então o que explica essa imagem que a gente vê aqui. Para finalizar então essa aula, eu gostaria só de mostrar mais essa imagem para vocês, para que fique bem evidente, porque a gente vai falar sobre a coloração de gram ainda, para que fique bem evidente para vocês a diferença na superfície dessas duas células. Eu repito, a coloração de gram mostra, então, que gram positivas se coram em roxo, que é esse tipo de célula, gram negativas em vermelho. Mas o que eu gostaria que vocês lembrassem é que percebam como a superfície dessas células é totalmente diferente. E isso vai ter um grande reflexo na fisiologia dessas células também, ok? Muito obrigada e a gente conversa mais numa próxima aula. Até mais, gente. Tchau, tchau.